músico, compositor e editor. Carioca de Nova Iguaçu, professor de educação musical, musicoterapeuta e também produtor cultural com importantes ações. Realizou projetos culturais com destaque para Encontro com a Música Brasileira, Som na Praça, Música Nova Iguaçu. Foi também produtor de artistas como Cledir, Tunai e o grupo Boca Livre. Foi secretário municipal de Cultura de Nova Iguaçu e teve assento no Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Está lançando seu primeiro álbum autoral com repercussão internacional. Ele é o presidente da Funarge. No perfil de hoje, eu recebo com prazer e satisfação Nelson Freitas. Nelson, muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui e conversar sobre a sua trajetória, que ela é singular porque, dentre tantas coisas que você faz, você se preocupa em levar cultura em polos onde a cultura, em tese, não chega. Eu acho que isso eu poderia dizer que é um grande diferencial da sua trajetória. E como eu disse, você é carioca e nasceu, não sei se você nasceu, mas você foi criado em Nova Iguaçu, é isso mesmo? Nasci. Nasceu lá. Também criado lá. Quais são as suas boas lembranças da sua infância? Se havia música nesse tempo, havia teatro nesse tempo, isso já te acompanhava ou veio depois? A minha infância, do ponto de vista cultural, foi muito rica, né? Primeiro que meu pai e minha mãe, eles sempre foram muito apaixonados por música. Minhas irmãs também, todas elas, né? Tem uma saudosa irmã, a Neuza, que nos deixou precocemente, e ela amava música, tinha muitos discos, né? E eu, desde criança, eu falava para minha mãe assim, eu lembro que eu vinha, duas coisas que me marcaram muito, que é o futebol dente de leite, que eu via sempre com meu pai, e música, e eu falava para minha mãe que eu ia ser músico ou jogador de futebol. Ainda bem que eu escolhi ser músico. Mas muitas coisas, né? Quer dizer, eu tive uma infância muito rica de jogar bola de gude, jogar muito futebol, brincar de todas as brincadeiras de criança, enfim, né? E aprender 1000 superações, uma infância maravilhosa. Você disse que a sua família era uma família muito musical, que por isso você acabou se tornando músico também. Que tipo de música a sua família ouvia? Que música rodeava a sua casa, a sua infância? Meu pai escutava vários tipos de gênero de música, né? Ele gostava muito de escutar as grandes orquestras, né? Então, Ray Conniff, ele curtia muito, ele gostava muito de escutar aqueles sambas tradicionais e gostava muito de música instrumental. Me recordo que ele tinha um CD que ele escutava bastante também, que era um Mão de... Não era Mão de Gato, mas era um violonista famoso na época da Bossa Nova. Mão de Vaca. Mão de Vaca. Maravilhoso, tocava muito. E eu escutei muito isso, escutei muito Valdir Azevedo na minha casa, muito, muito, muito. E minhas irmãs eram completamente ligadas ao movimento da MPB, né? Então eu escutei muito tropicalismo, Milton Nascimento, enfim, os grandes artistas da MPB. E o que você mais gostava? O que te falava mais alto? Eu, na minha adolescência, eu fiquei muito ligado ao rock progressivo. Adorei quando eu descobri Rick Wakeman, os grupos Yes, né? E um pouco o início do heavy metal com Led Zeppelin, fiquei muito encantado pela sonoridade, Mas quando eu também conheci o movimento do Clube da Esquina, né, que eles faziam a fusão do jazz, do rock and roll, de Beatles, e com a brasilidade, né, eles colocaram aquilo numa salada, pegaram o tropicalismo, né, e fizeram uma grande salada, fizeram a fusão com jazz e principalmente com rock and roll. Eu fiquei maravilhado. E aí, agora, na verdade, eu fui ser músico em decorrência de meu pai não autorizar eu ter uma bolsa para artes visuais. Eu fazia uns desenhos com 14 anos de idade, um rapaz, na época, o Marquinhos, ele namorava a minha irmã, e ele viu os desenhos, eram as figuras geométricas, eu trabalhava com canetas esferográficas de várias cores, então eu fazia os desenhos, e eles eram muito fragmentados, então tinha umas imagens. E aí um dia ele olhou e falou, cara, eu posso levar 5 desenhos seu? Eu falei, pode, mas para onde? Não, tem uma vizinha minha que eu acho que ela vai gostar de ver. Ele morava no Rio de Janeiro, a gente em Nova Iguaçu. Aí na outra semana ele chegou lá e falou, olha, cara,
já falei com teu pai, falei com a tua irmã aqui, ela está te dando uma bolsa na Escola de Belas Artes, porque ela acha que você vai defender um estilo próprio. Ela quer te preparar para isso. Aí eu fiquei vibrando. Aí meu pai não quis deixar, não porque ele fosse avesso às coisas das artes, mas ele tinha muito receio, era muito garoto. Para ir sozinho para o Rio de Janeiro, ele pediu para eu entender e não ir naquele momento. Aí a minha irmã é que falou, olha, já então ele precisa canalizar a veia artística, pega o violão que o senhor tem guardado e dá ele. Ele me deu o violão. Então o violão aconteceu, na verdade, sem você ter escolhido o violão que te escolheu. É. Mais ou menos assim. A vida me encaminhou. E você gostou de tocar violão? Você foi para a Escola Villa-Lobos e você curtiu tocar violão? Eu tive, minha irmã nesse momento, ela me indicou até um violonista, compositor, para me dar aula, o Carlos Romão. Sim. E era até engraçado, porque os primeiros 3 acordes que eu aprendi, eu já comecei a compor. Eu achava que todo mundo compunha. Quando eu descobri que o João Gilberto não compunha, eu falei, ué. Então aí é que eu fui descobrir que nem todas as pessoas eram compositoras, nem todos os músicos eram compositores. Isso. E aí, enfim, aí depois eu fui estudar, fui aprimorar mais, né, o conhecimento, acho que isso é fundamental. Não tem caminho. Né? Nada supera o trabalho, nada supera o crescimento com o conhecimento. Concordo. Eu acho que o conhecimento acadêmico é fundamental em qualquer área, não é? E o violão se tornou o seu instrumento primeiro. Você toca outro instrumento? Eventualmente eu toco guitarra, mas eu prefiro o violão nylon ou violão aço. São os meus instrumentos mesmo, mas uma guitarra de vez em quando. Mas o violão, e o que eu mais gosto mesmo é compor. Né? Esse é meu maior ofício. Compor, tocar, adoro tocar. Não tenho tocado, tem tempo, porque amo produzir. Então eu digo que enquanto eu produzo, eu faço música. Enquanto faço música, eu estou produzindo. E compor, como você disse, realmente não é para qualquer um. Tem gente que não tem mesmo nenhuma afinidade com a composição. E tem outras pessoas que têm uma afinidade imensa com a composição e não tocam nenhum instrumento, né? Tem pessoas que não tocam nenhum instrumento. Eu conheci um sambista em Nova Iguaçu, Romildo, teve grandes sucessos nacionais na voz de Clara Nunes, Elisete Cardoso, e ele compunha tudo com uma caixinha de fósforo. Olha, isso é talento puro, né? Muito, não tem como explicar, né? Incrível. Mas o Brasil tem isso, né? Eu acho que o Brasil, você então como produtor deve descobrir talentos à beça, né? Pessoas que a gente imagina. Eu acho que o Brasil nesse ponto é um celeiro, né? E você também se tornou professor de educação musical. Isso quer dizer que você queria mesmo ser professor e depois se tornou produtor? Você pensou em ser professor? Eu amo dar aula. Adoro dar aula. Adoro dar aula de música, adoro dar aula de violão. Acho que eu já deixei aí uma contribuição. Na verdade, eu tive uma oportunidade única. Esse curso aconteceu uma vez, talvez até no país. Foi organizado na Escola de Música ProArte. Foi um curso de formação de professores em educação musical. Ele tinha a coordenação da Rejane e da Cecília Conde. E a Cecília se tornou aí, para mim, a minha maior referência, Cecília Conde, em educação musical. Era uma pessoa sensacional, nos deixou aí há pouco tempo. Irmã do Conde, que foi nosso prefeito, Luiz Paulo né? Conde. Luiz Paulo Conde. E a Cecília, nossa, eu aprendi muito com a Cecília, mas ali eu tive aulas com o Tcheco, com Roberto Inátali, aprendi harmonia funcional com Roberto Inátali, e a gente aprendia, apreendendo também a metodologia pedagógica para ensinar. Então foi um curso todo focado em oficinas. Então, olha, foi um curso, esse curso mudou a minha vida. E eu acho que me ajudou a mudar a vida de algumas pessoas que eu pude dar aula. Você deu aula para criança? Dei aula para criança, eu vivi Assim, professor vive situações muito especiais, né? Eu acho que o Brasil precisa rever todo o seu projeto de desenvolvimento, porque enquanto a educação não for o eixo do projeto, não estiver presente, a cultura e a educação, no eixo do projeto de desenvolvimento do país, nós não vamos ser nação, nós não vamos nos transformar em nação. E é claro, como todos os professores já viveram isso, certo dia eu estava no meio da passarela, em Nova Iguaçu, e uma senhora e um rapaz me pararam e falaram,
tio Nelsinho. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, e aí, cara? Ele, pô, cara, ó, fiz engenharia, mas o meu ofício mesmo é música, cara, tu mudou a minha vida. Eu falei, é mesmo, cara? Ela falou, eu sou aquela amiga da sua mãe, lembra que ele estava com problemas na escola e a minha mãe tinha me pedido, minha mãe trabalhava numa escola do estado, e tinha me pedido ajuda para um menino que ele estava com dificuldade, ele tinha muita dificuldade de relacionamento na escola e ele estava com problemas sérios de matemática. Se eu não queria dar aula de matemática para ele, vou dar aula de música. E aí trabalhei toda a parte de sensibilização e criatividade musical, trabalhei muito com sons, e aí com sons trabalhei cores, trabalhei expressão corporal, trabalhei gráficos, e aí ele foi soltando, ele era muito novo, então ele tinha 7 anos e eu precisava materializar o que ele sentia na música, então precisava trazer para o concreto, né, a música. E foi uma experiência impressionante. Acabou que ele também fez engenharia, concluiu o curso de engenharia e era compositor, roqueiro. Olha, a gente deve concluir que a arte sempre vai influenciar a boa educação. A arte é fundamental. Acho que no Brasil a gente vive um problema muito grave, né? Hoje a gente tem um abismo separando a educação da cultura, né? E nesse abismo, exatamente nesse abismo, estão as vivências e as experiências artísticas, né? Poucas pessoas conseguem fazer essa travessia, são privilegiadas, né? Porque, de certo modo, existe uma elite excludente no Brasil, e eu não estou demonizando a palavra elite como muita gente demonizou, não. A elite é fundamental, ela é necessária, né? Não é à toa que existe a tropa de elite, não é à toa que a universidade, o que é elite? São os melhores, né? São os melhores acadêmicos, enfim, de certo modo, toda cidade tem a sua elite cultural, a sua elite econômica, né? Ela proativa ou não, dispersa, fragmentada ou não, tem a sua elite, ela é fundamental. Mas no Brasil se identifica que a arte ela está relegada à condição de ócio, de complexidade, e acaba se achando, pensando isso, vários governantes pensam assim, que a arte não faz parte das necessidades básicas da população trabalhadora. Isso é um grande equívoco. Primeiro porque ninguém cresce mais na vida contemporânea aprendendo tarefa repetitiva. Isso já é provado, as inclusive. pessoas só crescem desenvolvendo o seu universo crítico e criativo. Se você não tem a vivência com as artes, fica muito comprometido o universo crítico e criativo. Com certeza. Então você forma profissionais de excelência, Sim. bacana. Você pode formar um grande cirurgião, você pode formar grandes advogados, mas ele só vai trafegar no universo técnico restrito dele. Na hora que ele tiver que construir algum projeto que demande uma capacidade crítica fora do olhar, fora da margem, se ele não tem a vivência, se ele nunca lê um romance, e a gente tem muitos profissionais que nunca leram um romance, nunca foram assistir uma peça teatral. Eu dei aula durante muito tempo numa universidade. E quando eu cheguei lá, dando aula para jornalistas, futuros jornalistas, alunos, eu tive assim uma imensa maioria de alunos que nunca tinha ido ao teatro. Isso aos 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. E isso aqui no Brasil, Rio de Janeiro, não é lá no interior, não é isso. A arte, eu acho que ela é uma ferramenta de fundamental importância para ampliar a dimensão social do indivíduo dentro da sua comunidade. E você tocou num ponto importante, que os governantes, por exemplo, acham, e as pessoas também, não só os governantes, que assim, se o cara se dedica, se a pessoa se dedica a fazer arte, ela não quer nada, assim, não faz nada, não trabalha, porque, é uma coisa menor, né? Isso é para elite, Ou então, assim, é meio que vagabundo, não quer nada, aí ele resolveu tocar violão porque ele não quer fazer nada. É uma coisa mais ou menos assim. Essa ideia é uma ideia que precisa ser modificada, né? E o pior de tudo é você ver o governante descumprindo o papel social dele.
o pior de tudo é você ver prefeituras fomentando o mercado, contratando artistas de mercado ao invés de que o papel do governo é suprir a ausência do mercado. O governante não tem que contratar artistas de grande renome no mercado, porque o mercado já leva ele o acesso à população. Ele tem que botar lá o Viva Caymmi, tem que botar lá, ele tem que contribuir na música, no teatro, para que a população conheça a memória e a cultura brasileira, que ela não tem acesso no seu cotidiano. Com certeza. Essa é a contribuição que o governo tem que dar, suprir a ausência do mercado. Não botar milhões e milhões para fomentar e fortalecer o mercado. Lembrando que a cultura produz muito emprego. E as pessoas esquecem disso também. A cultura produz muito emprego. Direto e indireto. Direto e indireto. E a gente não pensa nessas coisas na hora que você vai falar da cultura, ela fica sempre lá na rebarba e ninguém lembra dessa parte também. Fica uma conversa de elite, mas de certo modo também existe um modo de se fazer gestão cultural que, de certo modo, acabou contribuindo um pouco para isso, né? Existe uma forma de fazer gestão cultural que eu já vi, que é, agora esse espaço é nosso. Entende? Então, dentro da cultura, existe uma elite excludente, que faz gestão de equipamento cultural para artista frequentar. Então, essa é uma autocrítica que a cultura precisa fazer. Essa é uma leitura crítica que a gente que está no meio e que trabalha para formar o humano, porque a gente não pode errar o sujeito da ação. Verdade. O sujeito da ação é a sociedade, é a população. Com toda certeza. Você também se tornou produtor e produtor musical de nomes, como eu disse aqui. Cledir, Boca Livre, enfim. Mais ligado à sua área de atuação, que era a música. O que te levou para esse caminho? Por que você decidiu ser produtor? Que não é uma atividade das mais fáceis, especialmente no Brasil. E você acabou fazendo um excelente trabalho com eles, assim como levar muitos projetos para Nova Iguaçu, como nós estamos aqui, além de outros lugares, mas lá também. Mas você responde para a gente no próximo bloco, porque agora a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo aqui na nossa conversa e a gente volta já já. É rapidinho, não sai daí não.